Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje a gente vai falar de novo sobre poder pessoal. A gente está construindo um caminho aqui. Sejam bem-vindos, Karina, Emília. Bom, vou esperar o povo chegar aqui porque hoje tem um questionário para vocês, hein? Hoje eu preparei, a live tá especial, né? E essa aqui é para vocês arrasarem, para vocês responderem o questionário e já arrasar no teu poder pessoal. Claro que pra gente usar a nossa força, a gente precisa gerar espaço, né? E é isso que eu tô construindo aqui com vocês. Boa noite, Sabrina, Márcia, Geografia Passo a Passo, Ana Lu, boa noite, meus amores, sejam muito bem-vindos. Renata já chegou. Bom, acomodem-se, hoje a conversa de novo é de gente grande, né? E no nosso último encontro a gente falou sobre o caminho, né, de construção para o poder pessoal, é o reconhecimento do caminho onde você está imprimindo a sua energia hoje. Verdade com Açúcar chegou, oi lindeza. Paola tá aqui também, boa noite. Aline, Marcinha chegou. Então vamos lá. A Oliva Ana, depois você me fala como que eu pronuncio isso. Ana Oliva, deve ser assim. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Então vamos lá, ó, eu tô com o meu questionário aqui, mas antes eu vou deixar para vocês, tá? Eu vou deixar aqui no final da live, eu deixo tudo bonitinho aqui abaixo para vocês responderem. Posso fazer um post específico disso, tá? Mas antes, vamos retomar da onde a gente parou semana passada. A gente parou no lugar onde eu fiz vocês questionarem onde você está imprimindo a sua energia. Seu direcionamento de energia, onde você está direcionando a sua potência. Você está satisfeito com esse lugar? Está satisfeita? Né? Então, na verdade, assim, reconhecer o lugar onde você está dirigindo, convergindo a sua energia é o ponto-chave para a gente fazer as transformações necessárias, tá? Então, quando você começa a reconhecer onde você está colocando essa força, né? Como que você está imprimindo isso? Você está usando ela com você, você está usando ela com alguém, você está usando ela para o meio, está usando para o mundo, mas tem usado para você? Tem usado para suas escolhas? Então, a primeira pergunta que eu te faço aqui, que já é uma pergunta do nosso questionário, é assim: você sabe o que você deseja construir? Você sabe para onde você está indo? E esse para onde, eu não estou falando de nada enorme, gigantesco, eu estou falando de um objetivo. Você tem clareza sobre esse objetivo? Se já quiserem, fiquem aí com lápis e papel na mão, tá, gente? Porque eu vou colocando as perguntas, vou falando disso aqui com vocês, e aí vocês já podem ir pensando a respeito. Talvez a resposta não venha agora, mas é importante meditar sobre cada uma dessas respostas. Clau, boa noite. Pituca, boa noite. Mari, boa noite. Cris, sejam bem-vindos. Débora já chegou também, então vamos lá. Então, gente, a primeira pergunta é: você tem clareza do objetivo, onde você quer imprimir a sua força? Ela tá alinhada com os canais onde você vem colocando esse poder pessoal hoje? Porque quando a gente fala de poder pessoal, a gente quer criar essa expansão, né? A gente quer realizar em todos os sentidos. E aí na semana passada eu pedi até para vocês escreverem 3 habilidades, lembram? 3 habilidades que vocês poderiam refinar. Então, assim, a habilidade para se transformar num dom, ele precisa estar refinado, ele precisa ser refinado constantemente, né? E aí, juntando essa habilidade com o lugar onde você está convergindo a sua energia, tá fazendo sentido para você? Até onde você quer chegar? E se o canal que você está investindo energia é o canal que você quer fazer crescer na sua vida? Maria, boa noite. Kikinha, boa noite. Anami, boa noite. Daiane, sejam bem-vindos, meus amores. Então, assim, esse refinamento, ele precisa estar alinhado com a sua mente, mas também com o seu coração. Eu sei que eu tenho uma habilidade, eu quero trabalhar para refinar essa habilidade, mas eu preciso saber onde que eu vou investir isso, tá? Porque senão é equivalente a você ter uma quantidade de dinheiro que você não sabe o que você vai fazer com ela, e aí vira aquela coisa assim: dinheiro na mão é vendaval, né? Então, assim, se você tá trabalhando mais para ganhar mais, para que eu preciso ganhar mais? Todo mundo quer ganhar mais, mas muitas vezes quando você não sabe aonde você vai destinar aquela energia, ela simplesmente desaparece, tá? Então é bom que vocês tenham clareza.
Vocês lembram que a semana passada eu falei que o plexo solar, né, o nosso centro de energia do poder pessoal, ele está ali em cima do estômago? Eu vou retomar essa explicação com vocês. Se você não assistiu a live da semana passada, volta lá no YouTube, é o último vídeo. E aí eu expliquei para vocês o passo a passo dessa escada evolutiva. Então hoje eu vou focar um pouquinho mais no plexo solar, que é onde mora a nossa energia, nosso poder pessoal. Então ele tá bem em cima, mais ou menos em cima ali do nosso estômago, tá? Ele faz conexão com o pâncreas, com o sistema digestivo, e ali é o lugar do poder pessoal armazenado, energia que vem de cima, Yang, né, que a gente fala que é energia do sol, energia do masculino, energia Yin, energia que vem da terra, tá? Então essas duas energias, quando se encontram, elas vão fazer ali o encontro do nosso poder pessoal. Então não adianta eu achar que o poder pessoal, então vamos lá olhar para as crenças. Dinheiro, só quem tem dinheiro são pessoas ruins. Sabe aquelas coisas que falavam antigamente? Dinheiro é ruim, dinheiro não serve. Então assim, quando a gente fala de poder pessoal, muitas vezes a gente pensa em prosperidade financeira. Eu tenho live aqui também sobre dinheiro, se você quiser voltar lá e assiste. Voltando pro plexo solar. Imaginemos que nosso estômago ele vai digerir tudo que a gente come, tá? Então vamos pensar na nutrição física e depois vamos entender como que isso pode se transformar em poder pessoal. Nutrição física, eu ingeri o alimento chegou no meu estômago, começa a fazer a digestão, aí ele vai descer para o intestino delgado vai retirar os nutrientes necessários para o meu corpo e o resto desce lá para o intestino grosso e aí eu excreto o que não serve para mim, certo? Como que isso funciona na emoção? Das nossas emoções é o mesmo caminho. Então acontece alguma coisa no meio que eu não consegui neutralizar, não consegui elaborar, eu engulo e aí eu vou fazer aquele bolo, né? E eu não vou conseguir digerir aquele processo. Só que se eu não digerir aquele processo, eu não dar um jeito de destinar aquela energia, ela vai ficar me perturbando. Já ouviram o termo gastrite nervosa? Gastrite nervosa vem exatamente, os médicos usam esse termo, tá? Não tô inventando não, os médicos usam esse termo. Gastrite nervosa, quando eles não têm um motivo para diagnosticar a tua gastrite, mas tem uma gastrite acontecendo ali. E aí eles vão falar, isso aqui é gastrite nervosa. Por que nervosa? Porque quando você passa um nervoso que você não digere, não elabora, você inflama a cavidade estomacal. Né? Então o estômago que fica inflamado, ele costuma fazer refluxo. O que é o refluxo? Quando volta o ácido ou volta até um pouquinho do alimento, você acabou de comer e sente aquela coisa voltar aqui, né? Então o que é o refluxo na leitura emocional? É algo que você não digeriu, que você está ruminando. Então a mesma coisa, ingerir alimento não fez um bom trajeto, não deu um bom destino por conta de processos emocionais, eu estou barrando o meu fluxo. A mesma coisa vai funcionar com a energia colocada para fora. Então por isso que é legal vocês conhecer, porque conforme você se conhece, você vai percebendo. E aí você começa a se perguntar assim, mas vem cá, vale a pena eu gastar minha energia com essa questão? Vale a pena eu entregar minha paz para essa situação? Porque assim, problemas a gente vai passar sempre, né? E eu digo que são situações que exigem resolução. E quando você começa a entender que quando você está alinhada com você resolve de maneira muito mais fácil, no sentido de abrir caminho para que a solução venha até você, então é a mesma coisa com a parte física, a parte emocional, a parte mental e a parte energética, né? E tudo isso junto aí eu falo que é a parte espiritual, que é o espírito da coisa, para onde você está conduzindo a sua essência, a sua alma, fazendo o convite e você ouvindo o chamado do seu coração. Então, voltando lá, eu fiz a primeira pergunta aqui do questionário para vocês. Pergunta número 1, o que você quer construir? Qual o seu objetivo para si mesmo? Você tem essa clareza? Já anota essa perguntinha aí. Eu vou colocar aqui assim, ó, para você dar um print se você quiser, mas eu vou deixar, podem ficar tranquilos que eu vou deixar logo aqui abaixo na live, tá bom? Pergunta número 2. Onde eu estou hoje? Em que degrau você está hoje? Você reconhece a força que você tem, mas tem medo de usar? Vou repetir, você reconhece a força que você tem, mas tem medo de usar? Ou sou velho demais para mudar qualquer coisa na minha vida agora? Será que você está nesse degrau aí? Ou
Não sei para onde pretendo ir, só sei que eu quero mudar. Será que você está nesse degrau? Ou não reconheço a minha força. Me deixem saber mais ou menos onde vocês estão, porque isso aqui é decisivo para as próximas perguntas, tá, gente? Então, assim, se você reconhece a sua força e tem medo, medo ok. A gente vai ter que entender onde está norteado esse medo. Você está colocando o teu farol mais no medo do que na força. Então, por quê? Onde começa esse medo? A gente vai buscar entender. Se você entende que você é velho demais para mudar, tem crenças instaladas aí, né? Crenças de desconexão de si mesmo, crenças de não merecimento, medo até de subir de patamar, né? Porque quando a gente cresce, a gente precisa de outras conexões, novas relações, então o crescimento também exige, né? Ou, não sei para onde pretendo ir, só sei que eu quero mudar. Quando a gente fala assim, eu nem sei para onde, mas eu só sei que eu quero sair daqui, gente, é maravilhoso isso, porque você já sabe que aquele lugar você não cabe mais, né? Aí, ó, a Ana Lu tá falando, não sei para onde eu quero ir, mas eu sei que eu preciso mudar. Então, assim, não saber para onde está indo é muito importante que você comece a avaliar o que é importante para você, né? Aí a gente volta na habilidade. Quais habilidades você tem? O que é fácil para você? O que é gostoso para você? O que é bom? O que é prazeroso? Tá? E aí a gente vai falar de refinar essas habilidades. Então, será que o caminho que eu quero pode ter essas habilidades? Eu consigo levar essas habilidades para onde eu quero construir? Tá? Então, a ideia é pensar sobre essa questão. Onde eu posso convergir a minha energia usando a minha habilidade? A gente está juntando as nossas peças aqui das 2 lives passadas, tá? Se você não assistiu, pode assistir. Claudinha, ela tá dizendo assim, velha demais para mudar, 55 anos. Meu amor, eu preciso te contar uma história que eu recebi com 80 anos, um senhor aqui em consultório, uma graça ele, e ele dizia assim, ele veio uns 6 anos atrás, mais ou menos, e ele disse assim, eu estou aqui para descobrir quem eu sou. Olha que fofo, 80 anos. E nós começamos ali, ele disse que perdeu a esposa, só que ele ficou 57 anos, o total 60 anos com a pessoa lá, né, com a esposa dele, e a esposa faleceu, e ele já não sabia mais o que fazer da própria vida, porque a vida era o casamento. E aí um dia eu pedi para ele recordar o que ele fazia, o que ele gostava de fazer, antes de conhecer a esposa dele. Ele disse, nossa, mas eu nem lembro disso, eu nem lembro o que eu gostava. E aí um belo dia, em uma sessão, ele me aparece com uma caixa de violino. E aí eu disse pra ele, o que você tem dentro dessa caixa? Ele falou, um violino. Eu falei, poxa, que incrível. E me conta mais sobre isso. Ele disse, então, quando eu era menino, o meu tio era músico, mas ele era visto com preconceito pela família, porque na minha época tinha que se formar médico, engenheiro, enfim. E aí, então, eu tinha um sonho de aprender a tocar violino, e meu tio começou a me ensinar. Só que quando meu pai, um dia, chega do trabalho de surpresa, pegou nós dois fazendo a aula de violino. E aí ele pega o violino, quebra na minha cabeça e diz, você não vai ser um Zé Ninguém, eu quero que você seja engenheiro. Muito bem, ele se formou engenheiro e aquela história ficou guardada ali para sempre. Só que um belo dia, ele se lembrou dessa história enquanto ele pesquisava internamente sobre o que ele gostava de fazer antes de se casar. E aí então ele foi e comprou um violino e voltou a fazer aulas de violino. Sabe onde ele foi parar com 84 anos? Na Orquestra de São Paulo. Então, gente, se vocês entendem que assim, eu sou muito velha para fazer qualquer coisa, sou muito velho para fazer qualquer coisa, lembre-se, todos nós temos o poder pessoal dentro de nós, mas às vezes ele tá tão abafado que eu nem quero olhar para procurar, tá? Então, eu sou velha demais para fazer qualquer coisa, é uma crença. É uma crença. E provavelmente, se você olhar para trás, as pessoas da sua família acabaram aceitando aquilo que veio, tá? Eu não tô fazendo nenhum julgamento. Às vezes o sistema age dessa forma. Todos da família acabam reproduzindo esse padrão. Eu não quero fazer nada além porque eu só sei fazer isso, então é melhor que eu fique aqui mesmo,
tá? Então, a ideia principal, gente, é que a gente entenda que a gente tem esse poder, ele está em algum lugar dentro de nós, ele está dentro desses 7 corpos e sistemas, e eu preciso que vocês entendam que todos nós temos o direito de recomeçar. Não importa o que aconteceu no passado, não importa. Todos nós temos um lugar ao sol. Só que se a gente não procurar esse lugar, ele não virá. Essa frase não é minha, é de Bert Hellinger. Não importa o que aconteceu no passado, todos nós temos o direito de recomeçar. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Sabrina disse, como retomar depois de 12 anos cuidando só do filho autista? Acabei me anulando. Nossa, Sabrina, tem tantas coisas que você pode fazer, inclusive com o conhecimento que você ganhou através do seu filhote. Muitas coisas que você pode repensar, né? Não sei o que você fazia antes, nem qual é a sua história, mas com certeza você não se anulou, você colocou o que você fazia um pouquinho, você pediu licença para o que você fazia para poder se dedicar ao seu filho autista. Isso é maravilhoso. Você já notou quanta força você teve para fazer isso? Você já percebeu que seu poder pessoal tá aí e você até agora você usou, e agora com 12 anos, né? Ele já tá um pouquinho mais independente. Claro, vai precisar do seu suporte, você é a mãe, mas de qualquer forma, pensa se tudo isso que você aprendeu, se não é possível usar, inclusive para levar essas informações para pessoas, para outras mães que se assustam quando recebem esse diagnóstico, né? Pensa com carinho. Gente, as soluções vêm de onde a gente menos imagina, tá? Então, eu peço para vocês, abra a cabeça. Vamos quebrar hoje os paradigmas, os dogmas, os preconceitos, tá? Porque tem muita coisa aí pra gente descobrir. Quem mais tá falando aqui? Que máximo. A Marcinha diz, a idade do tempo não nos impede de ser felizes e seguir nossa vontade de crescer e recomeçar. A Cláudia diz, significa não deixar as crenças limitantes nos limitar. Perfeito. Uma coisa é limite e a outra coisa é limitação. Vamos por assim, se eu quiser fazer um golpe de arte marcial e colocar meu pé no teto e o outro no chão, eu não vou conseguir. Eu não tenho esse treino, tá? Eu sei o limite do meu corpo, ok. Outra coisa é limitação. Outra coisa é eu nem querer fazer uma aula de arte marcial achando que eu jamais vou conseguir colocar meu pé no teto. E aí, tô criando a minha limitação ou não? Nós somos criadores da nossa realidade, não se esqueçam disso. O Paulo diz, tem tantos exemplos assim, né? Idosos fazendo faculdade, empreendendo, tem muitos. E posso te falar, são sensacionais. Meu pai foi caminhoneiro a vida inteira. O cara veio da roça, venceu na vida, né? Assim, tomou muito tombo. Nenhuma sociedade deu certo, o cara tomou um raio no meio do caminho, meu pai tomou um raio no meio do caminho, ficou internado muito tempo, fez cirurgia na cabeça, então teve muita coisa no caminho dele, mas ele foi caminhoneiro por quase 50 anos. Só que aí, doença de Chagas, em 2014 a doença de Chagas parou no intestino, ele ostomizou, e aí ele não podia mais tirar, ostomia é aquela bolsinha coletora, tá? Ele não podia mais tirar peso do chão. Mais de 5 quilos do chão ele não podia levantar. Só que o cara era bruto, né? Caminhoneiro. Quando quebrava o caminhão, descarregava na pá. Então, gente, ele ficou muito perdido. O que eu faço agora? O que eu faço agora? E aí a gente lembrou que quando ele veio da roça, ele fazia colchão de mola com o meu avô na máquina de costura. E ele tem máquina até hoje lá. Aos 80 anos ele ainda costura. Então, com 70 e pouquinhos anos, eu disse pra ele, por que você não volta, pai, pra fazer um curso, né, de tapeçaria para se atualizar? E ele fez. E pra minha surpresa, ele foi o melhor aluno da turma. O melhor aluno da turma. A primeira poltrona e puff que ele fez, eu levei pro meu consultório, porque ficou muito lindo. Então, assim, gente, a gente pode recomeçar. Não importa, tem estudo, não tem estudo. O que importa é a motivação, é a tua vontade. Teu desejo tá lá? Você consegue. Coloca a energia, coloca o teu foco onde você quer chegar. Ele não sabia que ele era capaz, mas ele foi lá. Não sabia andar de metrô, não sabia, né? Uma coisa super simples. Conseguiu, realizou. Foi tratado super bem pelo professor, fez amizade com o professor. Então, gente, assim, a vida reserva muitas surpresas pra gente, né? Bom, vamos lá. Aí a terceira pergunta aqui do questionário é:
Em quais canais eu invisto o meu poder pessoal? Isso atualmente me traz satisfação? Sim ou não? A pergunta 4. De 0 a 10, qual grau de segurança eu tenho em mim mesmo para investir no novo? De 0 a 10, qual grau de segurança eu tenho em mim mesma para investir no novo? Bom, quando eu falo aqui da nossa relação conosco, eu também falo de estrutura de segurança interna. Essa estrutura de segurança interna, por mais que você não tenha sentido que recebeu dentro da sua casa, a segurança interna, ela vem como referência do masculino na sua vida, tá? A Karina disse 8. Então, de 0 a 10, qual grau de segurança eu tenho em mim mesma para investir no 8? 8 é legal? 8 tá legal essa segurança aí, tá? Então, se você responder assim, ó, de 6 para baixo, tá mais ou menos, tá? A outra perguntinha aqui, ó, de 0 a 10, essa é importantíssima. Quanto você se aceita? De 0 a 10, quanto você se aceita? Você se aceita? Quanto? Sabe por quê? Sabe o que acontece, gente? Ó, vamos lá, nós somos seres integrais. Então, nós temos vários corpos e sistemas. Eu consigo deixar minha emoção em casa para ir trabalhar? Meu namorado terminou comigo, eu tô triste. Eu consigo não ficar triste porque eu preciso trabalhar? Não. Eu vou levar essa emoção comigo, certo? Eu não consigo tirar meu corpo emocional, deixar de lado e ir trabalhar. Então, todos os meus corpos e sistemas atuam juntos no mesmo lugar, tá? Então, assim, meus amores, o que acontece? Vamos imaginar que você tem vários aspectos dentro dos seus corpos e sistemas, tá? Minha caneta falhou. Mas vamos lá. Hoje eu não desenhei antes de entrar, tô desenhando agora, tá? Vários corpos e sistemas. E aí, o que acontece? Dentro desses corpos e sistemas, eu preciso saber o quanto você se aceita. Porque vamos entender que se você não aceita um pedaço em você, vamos supor, eu não aceito que eu entristeci. Aqui é você, tá? E aqui você tem vários corpos e sistemas. Vou colocar as outras partinhas aqui. Eu não aceito essa parte aqui em mim. Eu não aceito meu perfeccionismo, não aceito a minha rebeldia. Todo mundo me falou que foi rebelde. Não aceito minha rebeldia. Isso aqui que você não aceita faz com que você não aceite o resto, tá? Se eu anulo um pedaço de mim, eu anulo o resto. Captaram a mensagem? Então vamos lá, vamos entender que você é a expressão do todo. Você é a expressão do todo. Se tem um pedacinho que você não aceita, eu não gosto disso, daquilo na minha mãe. Pode olhar que você também não gosta disso em si mesmo. E aí, aquilo que você não neutralizou, você não precisa ser o melhor amigo de um defeito, tá? Mas você tem que olhar e entender que eu tenho essa porção de luz e eu tenho essa porção de sombra. Tudo isso sou eu. Eu sou esse integral e eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Porque senão eu vou cair em um lugar onde eu vou querer corrigir tudo isso, que eu me julgo, que eu me anulo, que eu me diminuo, que eu não sirvo, que eu não consigo. Eu vou pegar tudo isso aí, vou colocar na minha frente e pronto, está feito o meu paredão de defesa contra o meu poder pessoal. Tá fazendo sentido para vocês? Fabiana disse, eu cheguei, já vi a importância do assunto. Poderia ver depois? Sim, fica gravado, tá bom, Fabi? Fica tranquila. A Rafa tá dizendo, além de tudo, ainda é artista, gente. Artista quem? Meu pai é artista, você tem que ver. Virginiano, então, olha, ele faz, assim, coisas incríveis. Ana Lu diz, não aceito minha vulnerabilidade. Meu amor, então você tá me dizendo que você precisa ser a Mulher Maravilha 24 horas por dia? É isso? Sabe que a pessoa que não aceita a vulnerabilidade não consegue expressar necessidade, né? Ela não consegue dizer, eu tô cansada, eu preciso descansar. Ela não consegue dizer, você pode fazer isso pra mim, por favor? Ela também não consegue se permitir relaxar. Ela tá sempre no corpo de tensão, sempre irritada, sempre cansada. Por quê? Porque leva o mundo na cabeça.
Então, se você não aceita a sua vulnerabilidade, você não está aceitando a possibilidade de expressar a sua necessidade. Se você não tem necessidade, qualquer coisa serve? Para pensar, hein, gente? Importantíssimo, tá? A vulnerabilidade, ela faz parte. A gente não consegue ser forte o tempo inteiro. Inclusive, a vulnerabilidade te traz a possibilidade de revisitar suas emoções, como que você tá lidando consigo mesmo. Porque a gente entende assim, eu tenho que ser forte o tempo inteiro, não posso me acolher, não posso me nutrir, não posso dizer o que eu quero. E aí, se eu não digo pra mim o que eu quero, quem tá dizendo o que eu posso? Até onde eu desejo ir? Quem que tá me conduzindo? Se eu não me conduzo, quem dentro de mim me conduz? Forte, hein? Conversa de gente grande, como eu falei no começo. A Carino diz assim... Ah, não tá dizendo nada, é só uma marca aqui de... deixa eu ver o que vocês estão falando comigo, faz todo sentido, ok, então vocês estão acompanhando. Muito bem, então vamos lá. Se faz de forte o tempo todo, mas no fundo clama por ajuda. Sim, o Paulo mencionou algo que é importante. A Rafa diz, a vulnerabilidade é uma forma de força também, pois é preciso coragem para demonstrá-la. Precisa coragem sim, precisa reconhecer que a gente precisa do outro. Gente, enquanto eu tô aqui, tem alguém com meu filho, enquanto a gente trabalha, tem alguém na escola, né, cuidando dele, então eu preciso da professora, eu preciso da moça que me ajuda em casa, eu vou criando, eu preciso da Rafa que edita meus vídeos, coloca no YouTube, né, olha lá, apareceu até os fogos aqui, não sei o que eu fiz, mas apareceram fogos, muito bem. Então a gente está comemorando o nosso poder pessoal, porque é isso que a gente está fazendo aqui, resgatando nosso poder pessoal. Então eu vou voltar lá. Se você não aceita um ponto, qual ponto você não aceita? Olha para ele e você vai fazer um exercício de olhar para o seu ponto que você não aceita e dizer assim: você faz parte de mim. Vulnerabilidade, você faz parte de mim. Perfeccionismo, você faz parte de mim. E tá tudo bem, eu vejo você, eu vou aprender a lidar com você de outra forma. Mas eu quero lidar com você da melhor forma possível para que você saia da minha frente. Coloco muita luz em você agora, você faz parte, você pertence, você tem um lugar dentro de mim, tá tudo certo. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. Juntos, não dá pra gente retirar o que a gente não gosta, ok? Porque senão, se você retira uma parte que você não gosta, você está inibindo todo o resto. Igualzinho eu falei, seu corpo emocional, você consegue deixar a tristeza em casa quando aconteceu algo grave para ir trabalhar no dia seguinte? Não, a tristeza te acompanha. Então, se você não corrige essa tristeza ao longo dos dias, essa tristeza contamina suas relações pessoais, atrapalha o seu trabalho, atrapalha a sua relação consigo mesma, atrapalha o seu casamento, certo? É a mesma coisa do que eu tô explicando aqui, tá? Então, quer dizer que se eu tenho uma questão que eu não aceito, se eu não trabalhar, acontece o quê? Ela domina tudo. Ela domina tudo e ela me congela, ok? Então, vamos lá. Pergunta número 6. Se você respondeu menos de 10 em relação à aceitação, você está rejeitando uma parte em si mesma. Depois das 7, eu vou pedir para você escrever, tá? Então, você não vai conseguir escrever tudo aqui comigo, mas depois da live você pode explicar a si mesmo sobre esse aspecto que você rejeita e compreender onde isso possa ter começado. Geralmente, isso começa lá em casa, lá na mãe, no pai, né? A mãe exigente que não te deixava descansar, ou o pai extremamente cobrador ali, e aí você sai da sua casa, mas você carrega isso com você, tá? Como se fosse uma marca de pertencimento. Por quê? Porque sua mãe era assim, sua avó era assim, sua bisavó era assim, e você é assim. E aí você fala assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, senhora, nós estamos aqui hoje para resolver essa questão, para você honrar os seus ancestrais por amor e não por dor. Por que a gente honra eles por dor? Porque funciona da seguinte maneira. Quando você é criança, a criança ela tem uma sensação de que ela precisa agradecer pela vida que ela recebeu dos pais. Ela se sente devedora desses pais. Então o inconsciente dela vai olhar para esse pai e para essa mãe, a alma dela, é o inconsciente, a alma dela vai olhar para esse pai e para essa mãe. Vamos supor que olhou para a mãe está sofrendo, a mãe está olhando para uma dor. A alma da mãe está olhando para uma dor, portanto não está conectada à criança, tá?
E aí o que vai acontecer? Essa criança vai ficar procurando por essa mãe e a mãe não está conectada a ela. E aí essa criança, ela vai dizer assim, mãe, eu preciso que você me veja. É a essência dela dizer na alma dela, ok? Movimento de alma. Então ela faz o quê? Mãe, para você me ver, me dá um pedaço da sua dor, porque daí eu carrego isso em mim e aí você consegue me enxergar. E aí é exatamente isso que a gente faz. A gente carrega um pedaço da dor dessa mãe que tá lá em sofrimento, e aí a gente carrega. E aí essa mãe se conecta conosco por conta da dor, porque daí nós temos a ferida igualzinha, e aí a gente cresce e vai pra vida. Você deixa a dor com a mãe? Negativo, você leva a dor com você. Então é nossa responsabilidade corrigir aquele padrão que se repete. Eu tenho uma live sobre repetição de padrão, padrão familiar, tá aqui no YouTube, é só você ir lá assistir também, tá? Então, quando eu falo de se liberar para poder usar seu poder pessoal, é desse caminho que eu tô falando com vocês. O Paulo diz, a não aceitação é a fonte de tanto sofrimento, exatamente. A gente não aceita, fica a vida inteira brigando que não aceita. E aí, de repente, eu recebo pessoas que têm prazo de vida, né? Então, assim, o médico, eu tô com uma doença, o médico me deu 3 meses de vida, eu quero fazer tudo que eu não fiz em 3 meses. Mas e quando a vida tava lá, né? Porque eu tenho uma pessoa que eu atendo e eu adoro uma fala dela. Ela diz assim, ok, eu sei, você morreria pela nossa família, mas você viveria por ela? Né? Então, assim, é um questionamento que a gente tem que fazer para nós. A gente morreria por alguém, ok, eu morreria por um filho meu, mas eu viveria por ele? Eu me cuidaria por ele? Eu me esforçaria por mim também, né? Porque, assim, muitas vezes a gente tem essa crença muito bem colocada, mas é como usar a energia, muitas vezes, de uma forma que ela não vai chegar no objetivo final. Percebem? Então, a ideia principal é a gente compreender onde eu estou abafando, sufocando e destruindo meu poder pessoal. O poder pessoal, ele vai reger os 7 corpos e sistemas, tá? Aqui a gente trabalha com os 4 veículos inferiores, o físico, o emocional, o mental e o energético, tá? Então, quando a gente olha e percebe que eu posso liberar esse poder para os 4 corpos e sistemas, então como é que eu faço isso no corpo emocional? Eu consigo conversar com a minha emoção e falar, tá bom, raiva, você tá aí, já entendi, passou por mim, mas eu não quero ser dominada por você, então eu vou canalizar você. Nem que eu tiver que sair, dar uma volta correndo no quarteirão, nem que eu tiver que pular corda, nem que eu tiver que dar uns berros no travesseiro, mas eu preciso canalizar esta energia. Aí a Thalita diz, como romper com tudo isso? Então, aqui está um questionário de autoconhecimento para você perceber onde você estagnou a sua força pessoal, tá? Aí quando você começa a perceber onde ela está parada, as respostas chegam. E aí, as respostas, elas estão nas 3 lives, tá? Que eu fiz, porque eu fiz uma construção com vocês até aqui. A próxima pergunta é, para você reler, é um exercício que você vai reler a resposta acima, lembra sobre onde que essa rejeição possa ter começado, e aí você se perguntar, então tá bom, começou lá na minha casa, porque todo mundo é assim, então essa rejeição, essa coisa que eu não aceito em mim, ela é real? Que tamanho que é isso que eu não gosto em mim? É grande, é médio, é pequeno? Eu reconheço que essa rejeição a esse aspecto possa ser apenas um mecanismo de defesa? Mecanismo de defesa que me impede de arriscar no novo? Porque pode, tá? Pode. Às vezes a gente adora uma boa armadura para não sair do lugar conhecido. E aí a gente faz amizade com sofrimento. E aí eu quero o novo, mas por medo do novo eu olho para trás e me agarro ao que eu tenho. O que eu tenho é dor. Mas a dor é conhecida. Faz sentido? Muito bem. Aí o 9, a 9ª pergunta. Se você reconhece o mecanismo de defesa, contra o que você está se defendendo? Aí você vai ter que voltar lá. Volta nos seus registros e começa a buscar. Estou me defendendo? Isso é um mecanismo de defesa? Eu reconheço que sim. Como eu cheguei nesse lugar? Por que eu construí essa armadura? É possível desconstruir a armadura, tá bom? E a gente tem que desconstruir para perceber o que a essência tá pedindo. Porque às vezes a armadura tá aqui, ó, muito bem colocada. E nessa armadura
tem medo, tem vergonha de se expor, de dizer o que eu preciso, para onde eu vou direcionar minha energia, o que eu quero de verdade. Ah, mas eu não posso ser vulnerável, né? Porque se eu quiser, eu tô parecendo uma criança, eu não posso querer. Não posso querer. Então, gente, onde estão as nossas defesas contra o crescimento, tá? Bom, vamos lá. Aí, a pergunta número 10. Tá. Aí eu deixei uma dica aqui, ó. Se você reconhece o mecanismo de defesa, eu já mando você lá pro Ho'oponopono por 90 dias para você neutralizar. Lembrando que você também pode fazer o Ho'oponopono na prática. Volta aqui alguns vídeos no canal e aí você vai encontrar aquele exercício que eu fiz com vocês na live das sombras, tá? E esse exercício é aquele que você fecha seus olhos, coloca a imagem na sua frente do que você quer neutralizar. Então, a vulnerabilidade. Busca uma memória de vulnerabilidade, coloca na sua frente, colocou? Como se você tirasse uma foto dessa imagem, coloca dentro de uma bolinha, enche essa bolinha de luz da aceitação. Eu vejo você, memória, eu sei que você tá aí. Tô te vendo, vulnerabilidade, você faz parte, você pertence. Quer ver? Eu vou te dar um lugar aqui no meu coração. Vai trazendo pra dentro e acopla lá. Eu ensino vocês, em algum lugar aqui tem um vídeo sobre isso, tá? Que ensina esse exercício. É super simples, do jeitinho que eu tô falando. E você pode fazer isso também com os 90 dias de Ho'oponopono. Qualquer um dos dois, faça por no mínimo 90 dias. É rapidinho, tá? Você vai gastar 10 minutinhos do seu tempo. 10 minutinhos é um investimento muito pequeno perto da realização que você vai ter. Tá bom? E aí eu já te coloco para fazer isso quando você reconhece o mecanismo de defesa. Bom, e agora as perguntas que não querem calar, né? A 10 e a 11. Eu peço para você descrever como você vê o relacionamento com o seu pai e depois como você vê o relacionamento com a sua mãe, tá? Por quê? Porque você vai ter aspectos que você rejeita nos seus pais. E esses aspectos que você rejeita nos seus pais, geralmente são aspectos que você reproduz e que você também rejeita em si mesmo. E aí, a gente sabe que o feminino é a referência materna, o masculino é a referência paterna. E o que acontece com esses dois dentro de nós? Acontece que o feminino elabora, cria, planeja, o masculino direciona, tá? Então, se você entende assim, eu escolhi a minha profissão, mas não consigo me realizar, não consigo trazer o dinheiro para mim, eu gosto do que eu faço, mas não consigo me realizar, significa que você tá ok. A mãe, geralmente, dentro de nós, é o feminino que escolhe. Então, escolher a profissão é o feminino dentro de nós. Executar e realizar essa profissão, fazer dinheiro, me realizar na vida, tá muito relacionado com a energia do pai, energia da segurança interna que me leva para a vida. Tá? Então a mesma coisa aqui, se você vai colocar aquilo que você rejeita em você e os mecanismos de defesa na meditação do perdão, pode até escrever, por que eu tô fazendo esse exercício? Eu tô fazendo para diminuir esse mecanismo de defesa, estou fazendo para reduzir essa parte em mim que eu não me aceito, estou fazendo para neutralizar memória de dor com o meu pai e com a minha mãe, no sentido de que isso aqui que eles me deram eu não aceitei. O que acontece quando eles te dão alguma coisa e você não aceitou? Tem uma parte de você que fica parado olhando para lá, para trás. Tipo, então, eu tava esperando e eu ainda estou esperando. A gente cresce no corpo, mas a criança dentro de nós continua a querer ser vista, reconhecida, acolhida. E aí, se você está nesse lugar, a vida tá passando aqui, ó. Mas eu tô olhando para trás, esperando alguma coisa lá do meu pai e da minha mãe, tá? Então a gente tem que trazer a nossa porção adulta. Essa porção adulta pode acolher a nossa criança interna. Tem exercício para isso no canal também, meditação da criança interna, um exercício de cura da criança interna. Por quê? Porque o que a gente recebeu é a vida. E a vida é essencial. E a gente consegue pagar a vida de volta para os nossos pais? Não consegue. Nem que a gente quiser, não dá. Então, o que eles nos deram é suficiente. Mesmo que foi com dor, mesmo que foi, né, uma situação difícil, o pai era rígido, eu apanhei muito, a mãe também, etc. Aquelas histórias todas que a gente conhece, sabe muito bem como é que funciona aqui, né? Mas é muito importante que você olhe, revisite essa história e aceite só o que é possível aceitar. O que é possível aceitar? A verdade sobre eles, que eles são sua mãe e seu pai. A Ebita diz, eu não aceitava meu nome que meu pai me deu.
Não aceitava o nome. Bom, provavelmente ele deve ter uma história para esse nome, né? E hoje, você aceita o seu nome, né? Aceita seu nome, aceite você, provavelmente seu nome tem uma história, seu nome tem um... Né? Por mais que não, você fale assim, não tem, não significa nada, ou eu não sei o significado. Enfim, crie você um significado para o seu nome. Crie, né, um apelido, algo que você goste, que você se afinize, mas tudo bem, seu pai te deu esse nome, né? Olha lá, às vezes a gente paralisa em cada canto, né, gente? A Rafa diz a meditação Ponopono está no canal do YouTube. Obrigada, Rafinha. A Rafinha sempre me salvando aqui, né? Então, assim, gente, a ideia de você olhar para os seus pais e aceitar a verdade sobre eles, dá a eles a dignidade de ser como eles são. Tá? Como é essa relação com essa mãe dentro de mim? Minha mãe já faleceu, minha mãe não era boa, minha mãe isso, minha mãe aquilo. Mas hoje, como é essa relação dentro de você? Essa relação tá curada? Você aceita que o sim que ela te deu te trouxe até a vida? O sim que seu pai te deu te trouxe até a vida? Mas eles não queriam, mas eu sei de uma história que eu quase fui abortada. Tá, mas você tá aqui hoje, tá comigo aqui na live, tá? Então a ideia é receber o que eles trouxeram até você. É dizer sim para a vida que eles te deram, porque enquanto você rejeitar os seus pais, você está rejeitando o que eles te deram. Quando você não gosta de alguém e recebe um presente, geralmente aquele presente ou fica esquecido ou vai para a lata do lixo. Certo? Seu pai e sua mãe te deram a vida. O que você faz com essa vida? Você acolhe, então você aceita seu pai e sua mãe e dá a eles a dignidade de ser quem eles são, aceitando a vida e realizando essa vida, ou você fica internamente brigando com o que eles te deram e aí, por consequência, você rejeita a vida e aí você perde força, você não tem força. Olha quem tá aqui, meu filhote, Prod Johnny, beijo, te amo. Esse é meu filhote de 19 anos. Lindo, gente. Olha, um espetáculo. Eu tava super inspirada quando eu fiz esse menino. Gente, então assim, quando eu olho para os meus pais, tá? A primeira pergunta, tá? São o que são, a relação não é boa, eu ainda sofro com essa relação. Trabalha essa relação dentro de você. A gente não muda o outro. Mas o meu pai não me reconheceu porque isso, porque aquilo. Tá bom, mas o reconhecimento desse pai sobre você é um aspecto dele. Não é um aspecto que você consegue mudar para ter o que você espera. Então pensem bem sobre isso. Quando eu ainda sigo esperando algo que não veio, eu olho para frente e não consigo me conectar à vida, porque eu não me conectei à vida que eu recebi ali atrás, tá? Eu sei, é forte, é pesado, mas é isso aí, porque aqui é assim, é caindo a ficha o tempo inteiro. Tá caindo a ficha aí para vocês? Porque sempre que eu falo desse assunto, gente, algo clareia um pouco mais dentro de mim. Eu estudo e pesquiso isso há muito tempo. E é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Então a ideia é assim: se você tem problemas para perdoar, né, os seus pais sobre o que houve no passado, saiba que isso pode estar amarrando e comprometendo completamente o seu poder pessoal. Tá? A sua realização na vida. Vou repetir. Se você tem problemas para perdoar os seus pais pelo que aconteceu no passado, isso pode amarrar e prender completamente, definitivamente, o seu poder pessoal perante a vida. Não aceitar os pais te faz negar a vida. Não aceitar a vida é obstruir a sua força de realização. É fechar o seu poder pessoal e dizer: eu não posso realizar porque os meus pais não me deram autorização. Forte. Forte, mas importante. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. A André Rocha diz assim: tenho a sensação que estou sempre devendo algo, que tenho que ficar marcando passo, não entendo. Não consigo avançar, eu sofro nessa luta. Então, a sensação de dever algo, tá rolando uma culpa aí, né? Então, a tua pesquisa tem que ser: por que tem essa culpa? Aconteceu alguma coisa antes do seu nascimento? Sua mãe pode ter sofrido um aborto? Se sim, olha para esse irmão, essa irmã que não nasceu, dá lugar. Meu irmão, minha irmã, sinta no seu coração: eu vejo você, eu sei que você passou por aqui. Procure saber sobre a história de vocês, não deixa passar. Procurem saber. Porque, gente, teve um caso que eu atendi
A gente chama isso de pertencimento, tá? A gente precisa ter pertencimento. Todos que passam no sistema têm direito a existir. Às vezes a gente sente um peso, não sabe onde tá. E aí recebi uma menininha de 8 anos que ela tava com crise, a mãe achou que era crise, que ela pudesse fazer algo contra si mesma. E ela dizia assim, eu não posso viver, eu não posso... Era essa frase mais ou menos, tá? Eu não, como se ela dissesse pra mim assim, eu escutava assim, ó, eu não tenho direito à vida. E aí eu chamei os pais e perguntei, o que aconteceu antes dela chegar? Que era filha única. E eles se olharam assim, eu percebi que tinha uma dificuldade ali de comentar. Eles disseram, olha, esse assunto é delicado, a família inteira sabe, menos ela. Pronto, já tem um segredo rodando no inconsciente dessa criança. Porque nada é segredo pro inconsciente, tá, gente? O inconsciente sabe de todas as coisas. E aí eles disseram que eles tiveram um filho 6, 7 anos atrás. Era um bebê que tinha problemas cardíacos e ele, segundo os médicos, ele ia viver pouquíssimo tempo, no máximo 3 meses. E esse bebê viveu 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, não me lembro mais, mas viveu mais de 1 ano. E aí, então, ele começou a ter o problema de forma mais intensa e veio a óbito. E essa história ficou abafada. A criança não sabia dessa história. Então, eu disse para os pais, vamos preparar para contar isso para ela e a gente faz isso juntos. Então, eles separaram roupinhas, fotos da gravidez. Foi um processo muito, assim, delicado, intenso e maravilhoso. Porque no dia que a gente contou, essa menina... Ela chorava, mas ela não chorava de tristeza, gente. Ela chorava de alegria. Ela falava assim, pai, mãe, eu tenho um irmão. Ele mora no céu, mas eu tenho um irmão. Parecia, gente, que ela tinha ganhado o presente da vida dela. Olha que importante a gente resgatar a nossa história. Uma criança com 8 anos que começa a se sentir fora da vida. Que começa a fazer conexão com algo que aconteceu antes, entendem? Então, esse processo é o processo do inconsciente. E é assim que a gente tem que buscar, saber da nossa história, se resgatar. Ah, mas eu não sei, ninguém pode me contar. Então, sente onde estão as travas dentro de você, observa como que está hoje a sua relação com seus pais. Mesmo que eles já estejam falecidos, você é 50% de cada um, essa relação continua dentro de você, dentro do seu coração. A Nelly diz assim, estou entendendo que enquanto eu não aceitar meus pais, não vou conseguir evoluir na vida, certo? Certo. Certo. Tá? Você não precisa aceitar o que de ruim aconteceu. Você não precisa aceitar as dores e dizer, eu mereci. Não é nada disso. É olhar para o fato de que essas pessoas trouxeram você até a vida, ponto. Só isso. Foram o que foram e o que conseguiram ser, ok? Foram o que foram e o que conseguiram ser. Forte mesmo, verdade com açúcar dizendo aqui. Andréia, meu pai casou com a minha mãe porque ela estava grávida de mim. Pronto. Na verdade, ele não queria casar com ela, não foram felizes e você se sente culpada por isso. Andréia, faz um exercício aqui comigo, rapidinho agora. Coloca seus pais na sua frente, mentaliza eles aí. Meu pai e minha mãe. Eu respeito a escolha e o destino de vocês. Eu vejo vocês. Eu respeito a escolha e o destino de vocês. Vocês fizeram algo que talvez não queriam ter feito, mas essa história é de vocês. Eu sou fruto dessa relação. Independente do que vocês viveram, eu nasci. E eu vou honrar essa vida levando ela adiante, realizando o que vocês talvez não tenham conseguido. Eu honro e agradeço vocês porque vocês me trouxeram até a vida. Daqui para frente, eu realizo a vida em mim porque eu aceito essa vida. Vocês me trouxeram até ela. Sou grata e sigo para minha realização. Faça esse exercício quantas vezes forem necessárias, Andréia, porque você não tem culpa da infelicidade deles. É por isso que você se bloqueia, porque você entendeu e internalizou que eles foram infelizes por causa de você. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Né? Eles viveram as escolhas que fizeram. E se não conseguiram mudar essas escolhas, você não teve culpa disso. Tá? Então a gente precisa começar a entender o que é meu, o que é do outro, o que eu carreguei. Né? Porque assim, é como se esse lugar de culpa...
o que acontece com uma pessoa culpada? O culpado merece castigo. Então vai ficar sendo castigado a vida inteira. Mas se eu sou castigada a vida inteira, eu consigo salvar meus pais? Não, né? Como que eu posso melhorar daqui para frente? Eu posso receber a vida que me deram, levar essa vida adiante e realizar em honra a esses pais. Honrando a vida que eles deram é a melhor forma, tá? Então, a ideia principal aqui é a gente não julgar ninguém. Eles viveram o que eles escolheram viver. Essa história é deles. Você pode sair do meio deles, tá, Andréia? Tá liberadíssima para isso. Tá, gente? Eu não sei se tá fazendo sentido para vocês. A Liv diz assim, Cíntia, boa noite. Então, como aceitar os pais? Qual exercício eu devo fazer? Ho'oponopono? Sim. Faça o Ho'oponopono, lembrando que você está fazendo para as memórias de dor, para poder neutralizar o que eles te deram, porque o que eles te deram era só o que eles tinham e muito provavelmente o que eles receberam. Então, se foi ruim para você, provavelmente para eles foi pior, tá? Porque geralmente as coisas funcionam assim, elas chegam um pouquinho melhoradas, mas ainda numa reprodução de padrão familiar. Então faça o Ho'oponopono, neutralize e assim, dê a eles a dignidade de ser quem são, tá? Deixa eu ver quem mais fala comigo aqui. Bom, ok. A Andréia, sim, obrigada. De nada, minha flor. Né? Então, assim, a ideia é que a gente se libere para usar os recursos que a gente tem. A gente tem muito poder pessoal. Esse poder, ele tá nos 4 veículos inferiores e tá nos superiores também. Mas é fundamental que você entenda que você tem essa força para seguir adiante, tá? Não fiquem se martirizando, não fiquem parados nesse lugar nesse porão escuro, cheio de dor e mágoa, porque isso, gente, vai só atrasar o progresso de vocês, tá? A Thalita diz assim, meu marido parece ter uma dívida emocional com a mãe dele, por isso está atrapalhando nossa relação. Parece que ele tem que pagar até financeiramente essa dívida. Ele precisa buscar ajuda. Será que ele reconhece isso? Né? Porque você reconhece e sente ele dividido. Ó, onde está a divisão? Lembra que eu falei? Se você tem um aspecto que você negligencia, né? E ele vai contaminar todo o resto. Então, assim, a relação dele com a mãe é dele com a mãe. Ele vai precisar perceber o quanto isso pode estar atrapalhando a relação de casal, tá? Mas isso é o único individual responsabilidade dele, né? Você pode orientá-lo, mas consciência não é uma coisa que a gente terceiriza, tá, gente? É algo que você pode ajudar orientando, mas precisa partir da pessoa que tá tendo problema, porque é aquilo, né? Se ela não vê um problema, ela não tem por que buscar ajuda. Então ela precisa entender que aquilo é um problema. Verdade com Açúcar diz, Cíntia, então o poder pessoal vem depois do perdão e auto-perdão? Bingo! Poder pessoal a gente libera quando a gente se aceita. Como eu me aceito? Eu neutralizando todos aqueles julgamentos que eu tenho em relação a mim. Ah, mas isso eu vou tirar 100% de mim? Eu vou neutralizar. A programação existe. Eu posso repetir uma vez ou outra, dar uma escorregada. A programação existe, né? Eu trabalho perfeccionismo desde que eu me conheço por gente, tá? E o perfeccionismo é o quê? Medo de errar, medo de desagradar, medo de não corresponder, tá? A gente já falou disso, inclusive, na live de sombras. E aí, o que eu faço com isso? Vocês me ajudaram com isso, aqui nesse programa que a gente está há mais de um ano, né? Antes desse programa, eu tinha um grupinho fechado, né? Por quê o meu grupo era fechado? Porque eu não me sentia pronta para abrir. E hoje, vocês aqui comigo me ajudam, me provocam com perguntas, e a gente vai construindo esse lugar, né? Então, assim, que é isso? Refinamento de habilidade. Eu estou refinando a habilidade, eu estou afinando o meu instrumento, tá? Então, o refinamento é igual quando você tem um instrumento que você vai tocar e aí você afina esse instrumento, tá, gente? Então, a ideia central é refinar a habilidade, né? Perceber onde que você está colocando a sua energia. Vai finalizar a live daqui a pouquinho e eu vou deixar o questionário aqui para vocês, tá bom? Eu vou até mandar uma fotinho para Rafa, ver se ela faz uma arte e coloca ali para vocês. Já vou deixar aqui também no corpo do vídeo as perguntas. E aí vocês fiquem à vontade para fazer esse exercício e eu não tenho a menor dúvida que vocês conseguem criar uma autonomia a partir deste caminho. E eu quero os feedbacks, tá? Eu quero que vocês voltem para me contar.
Porque é isso, quando a gente percebe que o essencial é a vida e a vida tá aqui para ser vivida, não aceitar é muito desperdício, gente. Não aceitar é muito desperdício. Então, quando a gente se libera, a gente é um ser integral, com erros, com acertos, com qualidades, com potencialidades, com defeitos. A gente tem tudo isso aí transforma a gente em seres humanos. Então, quando eu aceito, né, tudo que aconteceu, eu consigo entender que assim foi, como deu para ser. Perdoe suas versões passadas, né? Se você agiu daquela forma, foi o que você conseguiu, tá tudo bem. E hoje você tem mais recurso, tem mais conhecimento, tem mais condição de entender? Que bom! Recolhe tudo isso e segue para a realização da sua vida. Meus amores, eu espero que tenha sido uma ótima live para vocês. Para mim foi maravilhoso, como sempre. Vou deixar aqui, tá bom? E aí eu espero os feedbacks de vocês. O que vocês vão fazer? Vão responder esse questionário, vão responder bonitinho, façam a lição de casa. Daqui 21 dias vocês vão voltar no mesmo questionário e vão responder de novo, para perceber o que mudou, tá bom? Então faz lá o questionário, respondam as perguntas, façam a meditação. Fez o exercício diário? 21 dias, volta lá e toma posse da sua vida. Porque é isso, a gente tá aqui para isso, para tomar posse da nossa vida, para honrar as nossas escolhas, para honrar a vida que chegou até nós. E é isso que eu pretendo que cada um de vocês faça. Combinado? Então é isso, meus amores. Eu que agradeço, vocês estão aqui me agradecendo os ensinamentos, né? Mas sem vocês eu não tenho motivo de estar aqui compartilhando tudo que eu busco, né? Sou uma estudante da vida. Então, minha gratidão a vocês. Semana que vem a gente tá aqui de novo com mais um Caindo a Ficha. Obrigada, Deise, Letícia, né? Andréia, Thalita. Deus que abençoe todos vocês. Né? Esse Deus interno, né? Eu falo o Namastê, esse Deus interno saúda o Deus interno de vocês para que a gente possa construir um mundo interno bem melhor e para fora também. Um beijo gigante, até quarta que vem. Tchau!